Bom dia, gente. Aqui quem fala é a Bárbara. Eu vou falar para vocês um pouco sobre a teoria do Big Bang, como que ela foi criada, um pouquinho sobre a história, um pouquinho sobre o que dizia essa teoria. Em seguida, o Rian vai falar um pouco sobre as constelações próximas à Terra e o Pedro vai finalizar falando sobre buracos negros. Bom, sobre o Big Bang. A teoria do Big Bang, ela buscava, na verdade, explicar a estrutura atual do nosso universo, né? E para isso, ela precisou reconstruir a história para que a gente entendesse como se formavam as coisas, a matéria, né? Dentro do nosso universo. E ao contrário do que esse nome Big Bang, que significa grande explosão, ao contrário do que ele quer dizer, na verdade, o Big Bang não foi bem uma explosão, foi uma expansão muito rápida. Por isso que eles chamam de explosão. É como se estivesse explodindo alguma coisa de tão rápido que foi. Foi tipo assim, em milésimos de segundos, que o que eles chamavam de singularidade começou a se expandir do nada e criou o espaço-tempo. E a partir dessa primeira expansão, o universo começou a se expandir mais e mais e criar as coisas que a gente conhece hoje, ok? Bom, um pouco sobre a história da criação do Big Bang, da teoria do Big Bang. Quando Einstein estava, quando ele publicou a teoria da relatividade geral, ele acreditava que o universo era estático, ou seja, não crescia, não diminuía, ele estava ali desde sempre e vai estar lá para sempre. E aí ele criou uma equação e os cálculos dessa equação levavam a uma expansão do universo, como se ele estivesse expandindo. E aí ele ficou desacreditado, porque só podia estar errado, né? Ele não previa que o universo estaria em expansão, ou o que levaria a crer que houve um início, né? Houve um surgimento. E aí ele criou uma constante cosmológica para manter essa ideia que ele tinha do universo ser estático. E aí, esse cara da foto, Georges Lemaitre, ele estudou um pouco dessa equação do Einstein, né? E ele, juntando com algumas equações da termodinâmica, ele constatou que o Einstein tinha acertado na equação, que não precisava de uma constante cosmológica, que o universo estava realmente expandindo e que ele tinha surgido em algum momento, certo? Esse outro camarada aqui da foto, ao estudar as nebulosas, ele percebeu que as galáxias se distanciavam da Terra. E quanto mais longe elas estavam, mais rápido elas se moviam, o que significava que sim, o universo estava mesmo em expansão. E aí, o termo Big Bang foi utilizado pela primeira vez num programa de rádio em 1949 para se referir à teoria do Lemaitre. E esse cara da foto, o Fred Hoyle, ele estava, na verdade, ridicularizando a teoria porque ele acreditava que o universo era eterno, assim como Einstein tinha acreditado, né? Que ele era estático, sempre esteve ali e sempre vai estar. E aí, o Einstein, depois de ler o trabalho do Hubble, ele viu que ele estava enganado, né? Que o universo estava mesmo expandindo. E aí ele chegou à conclusão de que a constante cosmológica teria sido o maior erro da vida dele. Peço desculpas por estar voltando aqui os slides, é que meu teclado está com um probleminha. Bom, a teoria do Big Bang. Então, como eu disse, né, lá no início, teria
A expansão teria começado a partir de um determinado ponto, que eles denominaram singularidade, e conforme o tempo foi passando, porque agora o tempo e o espaço foram criados, as coisas foram se formando, tá? Então, primeiro, na primeira inflação se formaram os quarks, depois, conforme foi inflando, expandindo, foram criadas as primeiras partículas, o primeiro núcleo atômico, onde se criaram o hélio e o hidrogênio, tá? A primeira luz, aí a formação dos átomos, depois os aglomerados de matéria, as estrelas, as galáxias, enfim, o universo ainda está expandindo, e conforme ele se expande, ele vai resfriando, e essa expansão está cada vez mais devagar, tá? Esse ponto chamado singularidade, os cientistas não conseguem definir, supor o que teria gerado esse ponto, e eles não conseguem prever o que teria acontecido antes, tá? A teoria do Big Bang, ela é a teoria mais aceita até então, só que ela também não é a única, tá? Existem cientistas que não acreditam que tenha sido dessa forma, mas as evidências da teoria do Big Bang são mais fortes até então, tá? E é isso, gente. A ciência é assim, ela não está pronta, não está acabada, então sempre a gente pode descobrir mais coisas sobre, tá? E agora fiquem com o Rian falando sobre as constelações. Obrigada. E aí, pessoal, aqui quem está falando é o Rian, e eu vou dar uma breve explicada para vocês sobre o que são constelações, sobre como que a gente enxerga esses desenhos, né, para o que ela foi importante, e vou mostrar um software online gratuito, disponível na internet, que nos permite manipular o céu e observar as constelações, as estrelas, bem como acessar outras funções desse software muito rico que é o Stellarium. Bom, as constelações desde sempre foram utilizadas pela humanidade como uma forma de se orientar, né? Tanto como um orientador de direções, né, para você se mover, né, para os povos se moverem, como para auxiliar na caça, na pesca, no plantio, na colheita, né? E aí cada povoamento antigo dava os seus nomes e os significados a essas constelações de acordo com a cultura local, né? Então, a gente conhece bastante as constelações do zodíaco, né? Eu vou explicar também um pouco sobre a classificação dessas constelações do zodíaco e como que a gente observa elas ali no céu noturno, né? Mas eu trouxe um exemplo aqui embaixo, né, da constelação da Anta do Norte, que era uma constelação tupi-guarani, nativa aqui do Brasil, e que ela representava uma anta que caminhava pela Via Láctea, que eles não chamavam de Via Láctea, né? Eles chamavam de Caminho da Anta. Então, mas para a gente ter uma noção, né, para além das constelações mais comuns que a gente ouve por aí, né, que existem outras que também foram utilizadas aí por diversos povos de diversas culturas em muitos outros lugares, né. A União Astronômica Internacional, né, ela é representada pela sigla IAU, ela é uma entidade que gere, né, faz a gestão desses conceitos e diversas outras coisas que envolvem a astronomia, né, e elas definem as constelações como divisões da esfera celeste, né, em várias regiões, sendo mais preciso, em 88 diferentes regiões, né. E aí o que seria, né? A gente tem a nossa esfera celeste, que eu posso, não sei se para vocês observarem aqui, essa imagem do canto superior direito, né? Nós temos aqui nós, que seríamos
o referencial, e nós observamos a gama de estrelas do céu, que está representada nesse plano aqui, que é a esfera celeste. Ou seja, a gente tem aqui as estrelas alfa, gama, beta, enfim. E da nossa perspectiva, dá a impressão de que elas estão todas no mesmo plano, só que com intensidades e tamanhos diferentes, né? E é assim que a gente consegue pensar nesses desenhos, né? Não na profundidade, mas como se elas estivessem sempre no mesmo plano, mesmo que elas não estejam. Ou seja, quando a gente vê uma constelação, por exemplo, a constelação de Escorpião no céu, não necessariamente as estrelas que compõem essa constelação estão ali na mesma galáxia ou no mesmo espaço, né? É só a perspectiva que a gente tem daqui do nosso referencial da Terra. Então, essa esfera celeste, ela reveste ali o nosso globo, né? Ela é uma esfera. E aí a gente divide essa esfera em 88 partes. Todas as estrelas e os corpos que estão dentro de uma dessas 88 regiões está dentro dessa constelação específica, né? Então, às vezes vamos por aqui, a gente classifica essa como a constelação da Anta do Norte, mas é um erro pensar que somente as estrelas que compõem o desenho aqui que vão fazer parte da constelação. Todas as estrelas que estão dentro aqui desta região da constelação faz parte ali da constelação, obviamente. Bom, dando continuidade no nosso conteúdo sobre constelações, eu vou mostrar para vocês agora o software online gratuito que nos permite manipular o céu e observar as constelações, que é o Stellarium. Existe para várias versões aqui, né? Linux, Mac, Windows, né? Temos até versões para mobile. E se você clica aqui para tentar essa versão do web, ele vai te redirecionar para esta página aqui, né? Eu vou explicar um pouquinho sobre essa interface aqui do programa e a gente continua na nossa classificação das constelações, né? Bom, a gente consegue se orientar aqui, né, pelos hemisférios, né? Nós temos as orientações aqui, leste, norte e oeste. Temos alguns corpos celestes visíveis aqui, né, Mercúrio, Vênus, essa determinada hora do dia. O bom deste software aqui é que você consegue mudar tanto a sua localização aqui, quanto o local, quer dizer, como a data e o horário que você gostaria de observar o céu. Então, se você quer saber como estava o céu no dia que você nasceu, você consegue vir aqui, ou a data do seu nascimento, e o horário que você acha que você nasceu, e você consegue acessar aqui. O bacana desse software são as infinitas possibilidades que eles nos dão, né? Primeiro, nós conseguimos tirar a atmosfera, ou seja, a gente consegue observar o céu sem poluição. E a gente consegue tirar também o chão para observar a esfera celeste como um todo. Eu gosto de deixar para a gente poder ter uma referência, né? E a gente consegue também deixar aqui, né, as linhas azimutais, as linhas equatoriais, né, que vão nos nortear bastante nesse sentido também. E aí, quando a gente fala de classificar constelações, né, como elas são regiões que mapeiam a esfera celeste, existem formas de você classificar onde elas estão de outra forma, que são as constelações boreais, que ficam no hemisfério norte da esfera celeste, as austrais, que ficam no sul, as equatoriais, que são as constelações ao longo da linha do Equador, e as zodiacais, que são as que a gente mais conhece aí, né, que são os do zodíaco, que elas são as constelações existentes na eclíptica do Sol. O que seria essa eclíptica? Seria justamente essa linha que o Sol faz a sua trajetória. Então, se eu retornar aqui um pouco o horário do dia, a gente vai conseguir ver o Sol percorrendo essa linha que sai aqui do leste e se põe no oeste, né? Exatamente da forma como a gente observa ao longo dos dias, né? Então, se a gente retrocede aqui um pouco, a gente consegue ver que ele faz essa trajetória. A eclíptica do Sol nada mais é do que essa trajetória. E aí as constelações do zodíaco, elas são as que ficam nesse plano de fundo da eclíptica do Sol.
E aí, se a gente clica aqui na constelação, a gente consegue ver essas constelações, né? E aí, ó, vamos analisar. Ó. O Sol nasce no leste e se põe no oeste, ou seja, ele faz essa trajetória aqui nesta linha, né? E a gente consegue observar justamente as constelações do zodíaco, né? Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário, fazendo também essa trajetória aqui. Então, é uma das formas da gente conseguir se localizar na esfera celeste a partir dessas diferentes classificações, né? E aí temos aqui também outra opção de colocar a arte das constelações, né, os desenhos e tal. Eu não gosto muito porque dá uma poluída. E isso aqui é bastante fiel, viu? Se vocês observarem, por exemplo, uma que eu consigo ver com facilidade no céu é a constelação de Escorpião, né? Consigo identificar ela bem, né? Por conta dessa frente que ela tem e do rabo. Se você olha aqui essas estrelas que brilham mais intensamente, né, nas noites, você consegue identificar ela no céu com bastante facilidade, né? Mas enfim, é um software bastante rico, tem muitas funções. Eu não sei como é a versão mobile, mas recomendo que vocês baixem, tentem mexer, procurem as constelações que interessam a vocês, pesquisem sobre as estrelas que compõem ela e qualquer dúvida que tiver no que se refere às constelações, basta mandar para a professora que ela encaminha para a gente vai tentar responder para vocês. Espero que eu tenha contemplado de uma forma rápida e sucinta o conteúdo das constelações e vou passar a palavra para o nosso colega Pedro. Olá galera, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam ótimos. Aqui é o Pedro e eu vim aqui para dar continuidade à nossa apresentação e eu vim falar um pouco sobre buracos negros, né? O que eles são, né? Como que eles se formam e se eles podem morrer, né? Uma questão mais reflexiva essa. Bom, aqui, primeiramente, acho que vocês já devem ter visto essa fotografia, né? Que foi um evento histórico que aconteceu em 2019. Foi a primeira imagem registrada de um buraco negro, né? Que foi uma rede de oito observatórios ao redor do mundo que precisou entrar em sincronias para eles conseguirem captar, né, essa resolução, essa imagem, ambos trabalhando juntos, né? Que é o Event Horizon Telescope. E graças a eles, aos cientistas, ao trabalho árduo deles, a gente conseguiu finalmente provar, né, a existência dos buracos negros e mais ainda, registrar uma fotografia de um buraco negro que está muito longe da gente. Bom, primeiramente, como que os buracos negros se formam? Bom, eles são o resultado de algum corpo celeste, né, que sofreu algum colapso gravitacional. Bom, mas o que seria, né, esse colapso gravitacional? Ele é um fenômeno que ocorre quando um objeto muito massivo, né, geralmente uma estrela, ele deixa de realizar a fusão nuclear, né, que acontece no núcleo dessa estrela, dos elementos químicos, fusão de ferro, fusão de hidrogênio, hélio, porque como é que falam? Esses elementos eles se esgotam, né? Você funde, vai fundindo, uma hora acaba e fica elementos muito pesados, difícil de fundir eles, né? Aí quando isso acontece, a gravidade ela vai ser a única força, né, que vai atuar ali naquele corpo. E isso vai gerar um colapso, né, que a gravidade ela vai, como é que se pode dizer, ela vai comprimir toda aquele corpo celeste, geralmente em um único ponto, né, uma singularidade que a gente fala. Então isso seria o colapso gravitacional, né? Bom, agora que a gente já tem uma noção do que seriam esses buracos negros, né, que seria uma massa comprimida, um espaço, uma grande quantidade de massa comprimida, um volume muito pequeno, né? E eles se formam geralmente devido a colapsos gravitacionais em estrelas, que vão comprimindo aquele corpo celeste até gerar essa singularidade, né, que a gente fala, que eu vou explicar um pouco mais para frente também. E a última questão ali, se eles podem morrer, né? É uma questão ainda tem bastante estudo envolvido, e que ela precisa de vários conceitos da física para ser entendido, conceitos não muito triviais, né? Mas resumidamente, um buraco negro, ele pode morrer sim, né? Que a gente tem alguns tipos de radiação que conseguem escapar dele, que é a chamada radiação Hawking, que eu não vou me atentar muito em
aprofundar sobre ela, porque não é tanto o foco dessa apresentação. Mas sim, um buraco negro ele pode morrer devido a essa radiação, que é uma das únicas coisas que consegue escapar dele, né? Já que nem a luz consegue. Isso soa até meio engraçado, né? Uma radiação conseguir escapar de um corpo que nem a luz consegue. Porém, esse processo ele é extremamente demorado, né? Ou seja, para esse buraco negro evaporar, digamos assim, devido à radiação, demoraria bilhões e bilhões e bilhões de anos. Bom, agora que a gente já tem uma noção um pouquinho melhor do que seria esse buraco negro, a gente vai esmiuçar o que a gente consegue observar no buraco negro, né? As suas características. Bom, um buraco negro ele vai ter uma singularidade, né? Vai ter o horizonte de eventos, o disco de acreção, jatos relativísticos, anel de fótons, que também podia colocar radiação Hawking, partículas e antipartículas, né, que ficam ali rodeando o disco de acreção. Mas eu acho que eu vou focar mais nesses 5 pontos que são mais interessantes para a gente agora, nesse momento. Bom, começaremos então pela singularidade, né? O que seria essa singularidade? Bom, a gente já viu que o buraco negro ele deriva de um colapso gravitacional, né, que esse colapso vai comprimir toda a matéria, a massa dessa estrela em um ponto, né, em um volume muito pequeno, né, e esse volume muito pequeno vai deformar muito o espaço-tempo em volta dele, né, e esse voluminho a gente chama de singularidade. Bom, agora que a gente já tem uma noção melhor do que seria esse volume muito pequeno, né, que tem no centro do buraco negro, a gente pode partir para o horizonte de eventos. O horizonte de eventos é a fronteira teórica, né, em torno da singularidade, a partir da qual a velocidade de escape é maior que a velocidade da luz, né? Ou seja, para você sair desse buraco negro, você tem que estar mais rápido que a velocidade da luz. Ou seja, isso implica que nem a luz consegue sair do buraco negro, né? Bom, agora a gente pode partir para o disco de acreção, né? O que seria ele? Ele basicamente ele não faz parte do buraco negro, mas ele às vezes está lá e é uma das únicas coisas que a gente consegue ver de fato, né? Porque o buraco negro, assim como nem a luz consegue escapar de lá de dentro, a gente não enxerga ele, né? Enxerga o que está em volta. Bom, ele vai se tratar de um anel formado por gases superaquecidos e plasma que fica orbitando em torno do horizonte de eventos. E alguma parte será consumida, né? Ou seja, vai entrar dentro do buraco negro, enquanto algumas outras, né, podem, digamos, escapar do buraco negro, porque eles estão numa distância não muito perto nem muito longe, né, para que o buraco negro sugue todo o disco de acreção, né, sugue todo esse gás para dentro ali da singularidade. A gente pode notar esse disco de acreção ali em volta, na imagem, né, em volta da parte mais escura, né, que é onde está a singularidade, esses gases meio azulado, meio alaranjado, amarelado, que é uma das únicas coisas que a gente consegue, na verdade é a única coisa que a gente consegue ver do buraco negro em si, né, que nem na foto anterior, da primeira fotografia, né, da primeira imagem de buraco negro, a gente não enxerga o buraco negro em si, a gente enxerga esse disco de acreção em volta, né, meio alaranjado, meio amarelado. Bom, agora a gente pode partir para os jatos relativísticos, né? Que são esse jato muito louco saindo do meio do buraco negro ali, meio vermelho e branco. Ele é uma parte da matéria no disco de acreção que é arremessada na forma de jatos, né? Com uma velocidade bem próxima da luz. A gente ainda não sabe exatamente como e por que isso acontece, mas cada vez há mais evidências de que o motivo ele esteja relacionado aos campos magnéticos do buraco negro, né? E esses jatos eles podem ser sutis, né? Serem menos intensos, ou eles podem ter brilho mais intenso do que toda uma galáxia, né? E a gente costuma falar que esses são os quasares, que são aqueles buracos negros que tem uns jatos relativísticos muito intensos, né? Que tem brilhos muito intensos. E aí a gente consegue captar, né, via telescópio, essa intensidade de brilho, né? Bem mais fácil do que jatos menos intensos. Bom, por fim, a gente tem aqui o anel de fótons. Eu também não vou me aprofundar muito nele, mas ele basicamente ele
ele é um anel que fica um anel, né, que fica em volta do buraco negro, só que ele fica bem mais próximo do horizonte de eventos do que o disco de acreção, né? E qualquer fóton que se mova nessa órbita, né, perto desse horizonte de eventos, ele vai ficar preso nela, né? Porém sem o risco de cair no horizonte de eventos em si, né? Eles vão ficar rodeando, basicamente para sempre ali, porém sem cair, sem entrar dentro da singularidade do buraco negro e também sem conseguir escapar, né? Eles ficam lá rodeando, né, transladando o buraco negro para sempre. Bom, galera, basicamente era isso que a gente tinha para apresentar, né? O que a gente tinha para apresentar sobre essa monitoria, né, de teoria do Big Bang, algumas constelações e buraco negro. Espero que tenha sido bem proveitoso para vocês, né? Que vocês consigam entender, né, compreender esses fenômenos, né? E qualquer dúvida, pode entrar em contato com a gente, né? Com a professora Gislene. E desde já eu agradeço a participação de vocês, a visualização de vocês. E até a próxima, galera. Muito obrigado pelo tempo de vocês.